História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel nos dias atuais. Agora nós vamos falar sobre a história de vida do diácono, do sacerdote, do bispo e do Papa Doliciano de Jerusalém. O Papa Doliciano de Jerusalém deu início a seu pontificado no ano 180 após o martírio do Papa Valente. No ano 180, o imperador romano Cômodos deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Valente. A ordem foi cumprida pelo exército romano, que imediatamente foi às catacumbas de Jerusalém, Israel, no ano 180, onde fica a Igreja Católica de Jerusalém, Israel, e lá adentrou-se dentro e deu a ordem de busca e prisão. Com a ordem cumprida, o Papa Valente foi levado à prisão e lá foi preso. E lá foi interrogado e sentenciado à flagelação e à crucificação. Após a crucificação do Papa Valente, no ano 180, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel dá início às celebrações das exéquias do Papa Valente. As exéquias do Papa Valente durou-se 7 dias. Passando-se esse período de 7 dias das exéquias do Papa Valente e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, no ano 180, se reúne em assembleia para escolher o seu novo pontífice, o seu novo Papa. E o escolhido na assembleia foi o bispo Doliciano da Palestina. O bispo Doliciano da Palestina nasceu no ano 120. O bispo Doliciano foi batizado pelas mãos do Papa Matias no ano 122. O bispo Doliciano foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Cassiano no ano 158. Foi ordenado ao presbitério pelas mãos do Papa Caio no ano 170 e foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Antonino no ano 176. Após o martírio do Papa Valente, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o bispo Doliciano da Palestina para ser o 29º pontífice da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Após a escolha do bispo Doliciano, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas. Todas as 11 sedes responderam lamentando o martírio do Papa Antonino e também parabenizando a escolha do bispo Doliciano da Palestina como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 180. Um desses documentos também chegou até o Papa Eleutério do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa Eleutério, no primeiro documento, lamentou o martírio do Papa Antonino, mandou que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel permanecessem firmes na presença do Senhor. O segundo documento, o Papa Eleutério parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do nome do bispo Doliciano da Palestina para ser o 29º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 180. Também o Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano elaborou 2 documentos e enviou-se para as demais sedes apostólicas. O primeiro documento foi para o Papa Teófilo, da Igreja Católica de Antioquia, para que ele celebrasse a celebração de intronização e de consagração e iniciação de pontificado
do bispo Doliciano como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O segundo documento, o Papa Eleutério, enviou-se para a Igreja Católica de Alexandria, no Egito, para o Papa Juliano, pregasse na pregação da liturgia da celebração de intronização, de consagração, de iniciação, de pontificado do bispo Doliciano como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 180. No ano 180, a Igreja Católica de Jerusalém em Israel se reuniu nas catacumbas de Jerusalém em Israel, onde a Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 180 para celebrar a celebração de intronização, de consagração e de iniciação de pontificado do bispo Doliciano como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. A celebração teve início com os ritos iniciais presidida pelo Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia. O Papa Teófilo se apresentou os demais papas que estavam com ele, apresentou-se os bispos, apresentou-se os sacerdotes, apresentou-se os diáconos, os missionários, para todos os cristãos presentes na celebração de intronização e consagração de posse do bispo Doliciano como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Teófilo fez as orações iniciais, fez a oração do perdão, orou-se o glória e em seguida deu início à liturgia da palavra. Se leu-se uma leitura do Antigo Testamento, após a leitura de um livro do Antigo Testamento, se cantou-se um salmo, após cantar-se o salmo, leu-se uma leitura de um dos evangelhos do Novo Testamento. Após essas leituras, o Papa Juliano, da Igreja Católica de Alexandria, no Egito, deu início à sua homilia, à sua pregação. O Papa Juliano enfatizou para que todos os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, permanecessem firmes e unidos na presença do Senhor Jesus, respeitando toda a tradição deixada pelos profetas, passando-se pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos sucessores dos apóstolos, que são os papas, os bispos. Enfatizou-se a respeitar e obedecer às sagradas escrituras, enfatizou-se respeitar os sacramentos e o magistério da igreja e se alimentar-se diariamente da Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor. Após terminar as palavras, o Papa Juliano passou-se a palavra para o Papa Teófilo, da Igreja Católica de Antioquia. O Papa Teófilo deu início à celebração agora de intronização e de consagração do bispo Doliciano. O Papa Teófilo chamou o bispo Doliciano à frente do presbitério. O bispo Doliciano se apresentou e se ajoelhou diante do Papa Teófilo de Antioquia. O Papa Teófilo deu início aos ritos, fazendo as perguntas e o bispo Doliciano respondendo. Após responder, oraram-se uma oração e imediatamente o bispo Doliciano se deitou-se diante sobre o altar. Oraram-se enquanto o bispo Doliciano estava deitado, cantaram-se salmos e cantaram-se hinos. Em seguida, o bispo Doliciano se ajoelhou de novo diante do Papa Teófilo. O Papa Teófilo pegou as Sagradas Escrituras, abriu-se sobre a cabeça do bispo Doliciano, em seguida fez orações, depois pegou o óleo de confirmação dos sacramentos, passou sobre a testa do bispo Doliciano, sobre a cabeça do bispo Doliciano, sobre os lábios do bispo Doliciano, sobre o peito do bispo Doliciano e sobre as mãos do bispo Doliciano. Orou-se e deu graças ao Senhor. Em seguida, pegou-se as vestes papais e vestiu-se o bispo Doliciano. Orou-se e depois apresentou-se a Deus o bispo Doliciano como novo Papa à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 180. Todos os papas, os bispos,
os diáconos e os sacerdotes, em uma procissão, abraçaram-se o Papa Doliciano, beijando a sua mão, e em seguida retornaram a seus lugares. Após o término da celebração de entronização e de consagração do bispo Doliciano como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, se dá o início ao rito da celebração eucarística pelo Papa Teófilo de Antioquia. O Papa Teófilo recebeu o pão e o vinho e a água. Em seguida, expandiu-se a água no vinho, fez as orações e se apresentou-se ao Senhor. Em seguida, pegou o pão, orou-se ao Senhor e em seguida fizeram as orações das Sagradas Escrituras que fala sobre a passagem do partir do pão. Em seguida, depois dessas orações, rezou-se o Pai Nosso, e após as orações do Pai Nosso e as orações de agradecimento, distribuiu-se o pão e o vinho como corpo, e agora como o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo para todos presentes na Igreja Católica de Jerusalém, Israel, no ano 180. Todos o receberam e comeram o corpo e o sangue do Senhor. Após o término do alimento sagrado, oraram-se ao Senhor e deu graças. Em seguida, o Papa Teófilo, da Igreja Católica de Antioquia, passou a palavra para o Papa Diocleciano. O Papa Diocleciano fala pela primeira vez à frente à cátedra do apóstolo Tiago. O Papa Doliciano agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do nome dele, agradeceu ao Papa Eleutério do Vaticano por aceitar o nome dele, agradeceu ao Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia por celebrar a celebração de entronização, de consagração e iniciação do pontificado dele e do Papa Doliciano. O Papa Doliciano agradeceu também ao Papa Juliano por pregar na celebração de entronização, de consagração e iniciação de pontificado dele, do Papa Doliciano. O Papa Doliciano agradeceu a presença de todos os papas, de todos os bispos, de todos os sacerdotes, diáconos e missionários, de todo o povo presente, e em seguida ele passou a palavra para o Papa Teófilo de Antioquia. O Papa Teófilo de Antioquia agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico de Jerusalém pela escolha do nome dele, do nome do bispo, do Papa Doliciano, a estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu ao Papa Eleutério por escolher ele como o presidente da celebração de entronização, de consagração e iniciação de pontificado do Papa Doliciano. Em seguida ele passou a palavra para o Papa Juliano, da Igreja Católica de Alexandria do Egito. O Papa Juliano agradeceu a presença de todos. Também o Papa Juliano agradeceu ao Colégio Apostólico pela escolha do Papa Doliciano como seu novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu-se ao Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana por escolher ele como o pregador e fazer a homilia na celebração de entronização de pontificado do Papa Doliciano. E o Papa Juliano parabenizou e desejou boa sorte ao Papa Doliciano à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Em seguida, o Papa Teófilo também desejou boa sorte ao Papa Doliciano à frente da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Teófilo da Igreja Católica de Antioquia dá a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção, todos os papas retornaram para suas sedes apostólicas esparramada pelo mundo. Dá início-se o pontificado do Papa Doliciano no ano 180, à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O Papa Doliciano manteve todo o trabalho deixado pelos seus antecessores, nomeou e consagrou novos diáconos, nomeou e consagrou novos sacerdotes, nomeou e consagrou novos bispos, fortaleceu a catequese, os hospitais de campanha e também a parte social. No ano 182, o imperador romano deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Doliciano. O Papa Doliciano foi levado, foi interrogado e foi sentenciado
ao martírio. Decapitado. Após a decapitação, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel escolheu como seu novo pontífice o bispo Narciso de Belém da Galileia. O bispo Narciso se tornou-se o 30º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 182.